Divino milagre, o que foi revelado na inauguração da mansão da minha suegra transformou tudo. No terceiro ano de Joaquim, em Caná da Galileia, uma festa se preparava para unir dois corações em matrimônio. Os raios do sol se refletiam na terra fértil da aldeia, enquanto as risadas e danças ecoavam entre as famílias que celebravam aquele momento inesquecível. Os aromas de pão fresco e frutas maduras preenchiam o ar, criando uma atmosfera de alegria e expectativa. Entre os convidados estava Maria, mãe de Jesus, que observava atentamente cada interação, cada sorriso, cada conversa. A união de seus filhos em uma celebração tão grandiosa era um testemunho da vida e das promessas que se entrelaçavam. Enquanto a festa seguia seu curso, algo inesperado começou a acontecer. O vinho, símbolo de alegria e celebração, começou a se esgotar. À medida que os copos se tornavam mais vazios, a preocupação crescente se evidenciou nos rostos dos noivos e de suas famílias. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, a falta de vinho em um banquete de casamento poderia ser uma fonte de grande constrangimento, uma mancha na alegria daquela festa. Maria, perceptiva e atenta, percebeu a situação crítica. Ao ver a aflição nos olhos dos noivos, um peso se formou em seu coração. Não poderia ignorar aquela necessidade. Aproximou-se de Jesus, sua voz carregada pela preocupação de uma mãe. Eles não têm mais vinho, informou, pedindo silenciosamente uma ação, um milagre. Jesus, ao ouvir a resposta, hesitou. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? No entanto, seu olhar encontrou o de Maria, um entendimento silencioso surgindo entre eles. Mesmo em sua hesitação, ele compreendeu o amor e a fé que transpareciam na mãe. Assim, com um ato de disposição, ele decidiu atender ao seu apelo. Façam tudo o que ele lhes disser, orientou Maria aos serventes, sua voz firme e cheia de convicção. A fé dela iluminou o ambiente. Os serventes, ansiosos, correram para seguir as instruções do mestre. Encham os potes com água, ordenou Jesus. Aquilo que poderia parecer um gesto simples começava a se tornar um ato de fé e obediência. Assim, potes de pedra, típicos da época, foram preenchidos até a borda com água. O suspenso mingau da expectativa pairava no ar, enquanto os serventes se perguntavam o que aconteceria a seguir. Quando Jesus disse, agora tirem um pouco e levem ao encarregado da festa. A tensão era palpável. O encarregado provou a água transformada e ficou atônito. Você guardou o melhor vinho até agora, exclamou, trazendo uma onda de alegria e alívio para todos os presentes. A atmosfera de Caná, antes cheia de apreensão, agora transbordava de celebração. O que poderia ter sido um motivo de vergonha transformou-se em um testemunho da bondade e do poder de Deus. Aquela festa nunca mais seria a mesma. Contudo, a verdadeira pergunta pairava no ar. Como responderiam a esse milagre? As vidas estavam mudadas e a busca por mais significados apenas começava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As perguntas sobre o que mais Deus poderia revelar naquele dia e o que significava a transformação do ordinário em extraordinário começavam a ressoar nos corações.
A expectativa de novas revelações estava no ar, e a festa, agora imersa na glória divina, aguardava ansiosamente novos desdobramentos da graça. No brilho resplandecente daquela celebração em Caná, a transformação do vinho surpreendeu a todos, mas a inquietação ainda permanecia como uma sombra na mente de muitos. Enquanto os risos energéticos e as danças continuavam, alguns convidados murmuravam entre si, tentando compreender a magnitude do que haviam acabado de testemunhar. A notícia do milagre de Jesus se espalhou como fogo em palha seca, e o murmúrio das multidões crescia a cada instante. Entre os presentes estava Natanael, um homem da região que tinha ouvido falar dos sinais e prodígios que Jesus realizava. Ele ficou ali, observando, sua mente fervilhando com a dúvida e a curiosidade. Quem é este homem que transforma água em vinho? Pensava ele. Ele não sabia que estava prestes a entrar em um capítulo revelador de sua própria vida. Natanael buscava mais do que respostas. Procurava um sinal que confirmasse sua fé em um Messias prometido. Assim, enquanto a festa prosseguia, Natanael teve coragem de se aproximar de Felipe, um amigo e um dos seguidores de Jesus, e lhe perguntou: pode ser que o que vimos hoje não seja apenas um milagre isolado, mas a manifestação de algo muito maior? Felipe, que já sentia a transformação em seu coração, respondeu com firmeza: venha e veja. Ele é aquele de quem Moisés e os profetas falaram. E enquanto os dois homens se dirigiam a Jesus, a multidão se afunilava, fascinada pelos sinais e pela graça que emanava do Mestre. No calor da festa, suas visões e esperanças começaram a se alinhar, preparando-se para a verdade que se descortinaria ali, naquele ambiente de alegria e maravilhamento. Quando alguém encontra o verdadeiro vinho, não há como voltar ao ordinário, pensou Natanael, avistando Jesus ao longe, cercado por pessoas que ansiavam por suas palavras. Havia um peso na essência do que ocorria. Havia mais do que as festividades podiam expressar. Palavra estava prestes a ecoar na espiritualidade daquela aldeia. Jesus, então, levantou os olhos, como se sentisse a busca daquele homem. Sua expressão, harmoniosa e serena, refletia também um desafio. Natanael! Ele exclamou, chamando-o pelo nome. O homem ficou surpreso. Como aquele rabino o conhecia? Um verdadeiro israelita, em quem não há engano, continuou Jesus, ao que Natanael imediatamente respondeu: de onde me conheces? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, respondeu Jesus com um olhar penetrante. Neste instante, Natanael sentiu seu coração transbordar, como se a revelação de quem ele era inundasse sua alma. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, exclamou Natanael, reconhecendo a verdade que antes parecia distante. Mas Jesus respondeu de forma enigmática: apenas porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. A cada palavra de Jesus, Natanael experimentava uma fissura naquilo que até então entendia como real, um vislumbre do que ainda estava por vir. Na verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A multidão que cercava Jesus parou, e um silêncio sagrado pairou sobre eles. A declaração do Mestre ressoava. Algo grandioso estava em marcha. Cada coração começou a vibrar com a promessa de vida transformada e o mistério da redenção. Enquanto o eco daquela revelação pendia no ar, uma pergunta profunda se instaurava. Que mais a história de Jesus revelaria a partir do milagre em Caná? Havia um plano divino muito além do que os olhos poderiam ver. Um plano que começava naquela simples cerimônia, mas que se desdobraria em eternidade. E assim, a expectativa crescia, ungida pelo mistério do futuro que ainda não se manifestava. A festa em Caná continuava a fluir, e a alegria era palpável.
Porém, no coração de Natanael, uma inquietação misturava-se à empolgação. Após receber a revelação de Jesus, a certeza tornou-se uma inquietante pergunta: que coisas maiores eu verei? As palavras do Mestre ecoavam em sua mente, um desafio que ecoava nos corredores de sua alma. Enquanto isso, as luzes da celebração iluminavam a cena, e os convidados compartilhavam risos e histórias. Mas havia aqueles que, mesmo entre a alegria, mantinham seus olhos desconfiados sobre Jesus. Entre eles estava um fariseu chamado Nicodemos, cuja distinção o tornava respeitado, mas cuja alma ansiava por respostas. Ele observava com cautela, percebendo que algo sublime se desenrolava diante de seus olhos. Ao ver a exaltação em torno de Jesus, Nicodemos sentiu um impulso profundo. Precisava encontrar aquele homem. A cada riso que explodia ao seu redor, sua mente se voltava para as Escrituras, as antigas profecias que falavam do Messias que haveria de vir. Ele não podia permitir que o medo e o orgulho o separassem da verdade. Em silêncio, decidiu que buscaria Jesus em segredo quando a festa chegasse ao fim. Conforme o último cálice de vinho era servido, Jesus, cercado por seus discípulos, começou a ensinar. Eu sou a luz do mundo, proclamou com voz firme, e os murmúrios de curiosidade cresceram. A revelação do divino se manifestava através de suas palavras, penetrando os corações mesmos dos mais céticos. Natanael estava ali, escutando, o peso da responsabilidade começando a descer sobre seus ombros. Ele percebeu que a busca por entender o Messias não era apenas intelectual, era um convite à transformação pessoal. Através da multidão, a presença de Jesus atraía os que estavam sedentos por algo mais. Uma mulher que havia perdido tudo em sua vida e buscava esperança, aproximou-se e, tocando-lhe a veste, clamou: se ao menos eu puder tocar em ti, serei curada. E, surpreendentemente, a fé daquela humilde mulher, assim que tocou em Jesus, foi recompensada, pois ele, voltando-se, disse: a tua fé te salvou, vai em paz. O murmúrio da multidão transformou-se em espanto e adoração, os testemunhos de poder reverberando nas almas presentes. Porém, naquele momento sublime, Natanael sentiu uma provocação em seu espírito. Ele percebeu. A jornada não era apenas um testemunho de milagres, era uma nova criação. Ele, como um verdadeiro israelita, tinha um papel na revelação dessa nova aliança. Cada transformação ao seu redor era um chamado à fé. Em meio à euforia, Jesus então levantou os olhos e, em um momento de silêncio que parecia eterno, proclamou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Apenas essas palavras reverberaram como um eco de antigas promessas, fazendo com que muitos se perguntassem: este é verdadeiramente o Filho de Deus ou um homem iludido? E enquanto isso, Nicodemos, decidido a se encontrar com o Mestre, saiu da festa, quieto e resoluto. Sabia que precisava de mais do que uma visão passageira. Ele ansiava por compreensão. A verdade o chamava a um encontro que mudaria tudo. Assim, a festa em Caná se tornava não apenas um momento de celebração, mas um ponto de encontro entre dúvida e fé, esperança e desespero. Cada personagem presente estava prestes a ser testado através da experiência e da revelação. E no íntimo de Natanael, uma pergunta pulsava: que verdade se manifestará em nossas vidas quando nos encontrarmos com o divino? Pois a porta estava entreaberta, e o plano soberano de Deus estava emergindo, aguardando aqueles que ousassem cruzar o limiar da incerteza e adentrarem em sua maravilhosa luz. O que estava por vir prometia não apenas um espetáculo de milagres, mas uma transformação que reconfiguraria todo o entendimento do reino de Deus. A música da festa ainda ressoava no ar, mas a alma de Natanael estava em um estado de profunda contemplação.
Ele observava os rostos iluminados ao seu redor, tomando consciência de que a verdadeira alegria estava em algo bem mais profundo do que as distrações temporárias. Em seu coração, uma semente de expectativa estava germinando, cultivada pelo desejo de ver a manifestação do poder de Deus através de Jesus. Enquanto isso, com os pés ligeiramente hesitantes, Nicodemos se afastava da agitação da celebração, o peso de sua busca, o guiando em direção a uma jornada espiritual. A verdade da nova aliança estava diante dele, mas o que ele estava prestes a descobrir exigiria uma entrega que desafiava sua posição e prestígio. Como um mestre de Israel, pensou, como posso eu me tornar um aprendiz diante de um simples carpinteiro da Galileia? No silêncio da noite, Nicodemos encontrou um canto isolado, onde a luz das estrelas parecia refletir a luta que se passava dentro dele. Ele se lembrou das escrituras que o guiavam desde a infância e começou a murmurar: "O Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso." Mas a paixão por sua tradição era agora ofuscada pela sede de entender o que realmente significava ser parte do reino de Deus. Natanael, por sua vez, não conseguiu ignorar a figura de Jesus, que ainda irradiava serenidade entre os convidados como um farol em meio à tempestade. Ele sentiu que suas incertezas eram um convite ao encontro e decidiu que deveria se aproximar do Mestre antes que a festa se dissipitasse. Enquanto atravessava a multidão, seu coração pulsava com as perguntas que ecoavam em sua mente. "Mestre, o que tu realmente deseja fazer em nossas vidas?" Jesus, percebendo a aproximação de Natanael, fitou-o com um olhar que parecia enxergar a essência de seu ser. "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano." As palavras de Jesus soaram como um trovão suave, provocando uma resposta imediata no coração de Natanael. Uma onda de temor reverente e expectativa invadiu sua alma. Alguém que conhecia seu coração mais do que ele mesmo poderia imaginar. "Como me conheces?" Natanael questionou, sua voz tremendo entre a dúvida e a clareza. "Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi", respondeu Jesus, e aquelas palavras cortaram o véu da incerteza que pairava sobre ele. Num instante, a inquietação deu lugar à revelação. "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Nesse momento de fé proclamada, Jesus respondeu com um olhar cheio de compaixão e poder. "Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás." O enigma nas palavras de Jesus ecoou nas profundezas do espírito de Natanael, insinuando um caminho incompreensível à frente. Que maiores coisas estariam por vir? O que significava essas verdades escondidas nas Escrituras que estavam prestes a serem reveladas? A celebração prosseguia, mas a atmosfera ganhou uma nova intensidade, um ar de expectativa palpável. Cada coração estava se movendo em direção ao destino incalculável que Deus tinha em mente. Nicodemos, observando a distância, começou a entender que a verdade divina poderia ser muito diferente do que ele havia sido ensinado. Havia mais em jogo do que as práticas religiosas e os mandamentos. A revelação poderosa começava a brotar, e enquanto Jesus olhava para as multidões, ele sabia que os tempos estavam prestes a mudar. Ali, no coração de Caná, uma nova aliança estava sendo alinhavada, e aqueles que estavam dispostos a crer seriam os primeiros a testemunhar o desdobrar do plano soberano de Deus. Assim, a festa não era apenas um momento de alegria e celebração, mas a porta aberta para uma nova era de milagres e salvação. O que estava reservado para aqueles que ousassem se aproximar? A curiosidade divina dançava no ar, e um mar de possibilidades aguardava aqueles que se atrevem a entrar em uma relação mais profunda com o Criador.
A verdade, como um véu, começava a ser levantada, e a pergunta essencial ecoava: estás pronto para enxergar o que Deus está prestes a fazer em meio a nós? Sobre aquelas águas tranquilas, refletindo as estrelas resplandecentes, Jesus parecia estar em comunhão com algo muito além da compreensão humana. A festa em torno dele fervia com alegria, mas o verdadeiro milagre estava prestes a ser revelado de modo surpreendente. Os vasos de pedra, que outrora guardavam as marcas da tradição, estavam sendo preparados para se tornarem instrumentos de um grande sinal. Nicodemos, ainda em seu canto isolado, não conseguiu resistir. A ânsia de respostas o levou até o aglomerado de pessoas. Rabi, ele murmurou, aproximando-se de Jesus, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. As palavras de Nicodemos, repletas de reverência, eram um eco de sua busca desesperada pela verdade. Jesus olhou para Nicodemos com um olhar profundo e penetrante, como se dissesse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O mestre fariseu ficou perplexo, sua mente educada em letras e leis a flutuar em confusão. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode retornar ao ventre materno e renascer? Perguntou ele, lutando contra a lógica imutável que sempre conhecera. Assim, Jesus começou a abrir os portões do entendimento, revelando as verdades do céu. A água e o Espírito são necessários para o novo nascimento, Nicodemos. Se você quiser entender estas coisas, deve olhar além da carne e crer no que não pode ver. As palavras de Jesus penetraram a alma de Nicodemos, como uma luz brilhante iluminando a escuridão da dúvida. Enquanto isso, Natanael, ainda sem saber o que estava por vir, sentia o chamado do Espírito. Ele se lembrava das promessas antigas, das promessas de um Salvador para Israel que viria restaurar todas as coisas. Com a fé florescendo em seu coração, ele olhou para Jesus e sentiu a urgência de se declarar completamente seu. Mas o que significaria isso? Subitamente Maria, a mãe de Jesus, aproximou-se. Com um olhar ansioso, disse: eles não têm mais vinho. Seus olhos imploravam não por um ato de pressa, mas por uma obra divina que revelava a soberania de Deus. Jesus a olhou com compaixão e respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Nela havia uma certeza que transcendeu a situação. Com fé, um milagre poderia ser extraído do próprio silêncio divino. Maria voltou-se para os servos indicando: fazei tudo o que ele vos disser. Naquele momento, Jesus voltou-se para os vasos de pedra e ordenou: enchei de água os vasos. Os servos obedeceram, e quando os vasos estavam cheios até a borda, Jesus disse: agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. O coração de Natanael pulsava com expectativa. Ele estava prestes a testemunhar a transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, um sinal de que ele era, de fato, aquele de quem os profetas falaram. Os servos, em obediência, levaram a água, agora vinho, ao mestre-sala, que se surpreendeu ao provar e exclamou: aí está! Eu não conhecia a origem deste vinho, mas geralmente todos trazem o melhor primeiro, e porém você guardou o melhor para agora. Esse ato suscitaria perguntas e um admirável assombro nas multidões. A revelação do poder de Jesus tornaria evidente o seu papel como o Messias prometido. E ali, em Caná, não só a festa era renovada, mas na mente e no coração dos presentes. Um novo entendimento da aliança de Deus estava emergindo.
Enquanto os olhares se voltavam a Jesus, as palavras "coisas maiores do que estas verás" ecoavam nas mentes de todos os presentes, e o significado de sua vida e sua missão começava a se desdobrar diante deles. E como o vinho apurava o paladar, uma inquietação divina começava a agitar as consciências. O que significaria essa nova revelação? Que mistérios seriam revelados nos dias vindouros? Natanael e Nicodemos, de coração inquieto, estavam prestes a descobrir que o plano soberano de Deus transcenderia suas expectativas e moldaria a história da humanidade. Estareis prontos para aceitar o que está planejado, mesmo que fuja ao entendimento humano? Ressoou em seus espíritos. A história apenas começava, e o grande milagre aguardava para despertar e revelar verdades eternas. Na alegria e na comoção da festa em Caná, enquanto os murmúrios de admiração pairavam no ar, Jesus se voltou para os seus discípulos. O brilho em seus olhos refletia a miséria e a esperança que coexistiam na humanidade. Ele sabia que cada ato tinha um significado profundo e que o vinho, agora abundante, simbolizava algo muito maior. Ainda não vos dei a entender tudo, disse Jesus, contemplando Natanael e Nicodemos, que se aproximaram, atraídos pela transformação que acabavam de testemunhar. Este milagre é apenas um começo, uma amostra do que está por vir. Seus olhos, cheios de amor, iluminavam o caminho para o entendimento, que ainda permanecia distante para muitos. Mas o que significam estas coisas, Rabai? Questionou Natanael, sua curiosidade aguçada. O vinho novo era um sinal de alegria, de celebração e de vida, algo que ecoava nas Escrituras, onde o Senhor prometia derramar suas bênçãos sobre o seu povo. Joel 2, 24, 26. Mas também era um presságio de algo mais profundo e transformador. Jesus, percebendo seu anseio, dirigiu-se aos presentes. O reino de Deus não se limita a sinais no mundo físico. Ele exige que nasça de novo, que transcenda as tradições e institutos que vocês conhecem, assim como a água se transforma em vinho. Nicodemos refletia sobre isso, tentando costurar sua compreensão das Escrituras às novas revelações que agora lhe eram mostradas. Enquanto isso, o mestre-sala ainda estava maravilhado, mas uma dúvida se instalou em seu coração. Como poderia alguém oferecer um vinho tão excelente sem que a celebração fosse interrompida? A multidão ao seu redor olhava para Jesus com rostos perplexos e fascínio crescente. Ele era de fato a resposta para as esperanças de Israel, o cumprimento das promessas de um Deus que ama seu povo. Nesse momento de contemplação, alguém na multidão começou a questionar. Quem é ele? Poderia este homem ser o Messias? A agitação cresceu como uma brisa suave se transformando em tempestade. Jesus, percebendo os olhares inquisitivos, compreendeu que a revelação de sua identidade deveria ser abordada com cautela. Ele cumpriria cada promessa, mas em seu tempo e em sua maneira. Este milagre foi feito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo possais ter vida em seu nome. Ele declarou, a verdade ecoando em cada coração, deixando um impacto que reverberaria por gerações. Mas antes que a celebração pudesse se transformar em adoração total, um murmúrio mais profundo percorria a multidão. Entre os convidados, uma mulher de rosto preocupado se aproximou e, entre lágrimas, falou, Senhor, meu filho está à beira da morte. A multidão ficou em silêncio, o peso da necessidade humana palpável. Jesus olhou diretamente para ela. A compaixão ardia em seu coração e, ao mesmo tempo, a certeza de que maiores milagres estavam por vir. Se creres, verás a glória de Deus, respondeu ele, desafiando aquela mulher e todos ao seu redor a não apenas olhar para o que era evidente, mas a abraçar o desconhecido com fé. A tensão aumentou, e pela primeira vez naquela noite, um caminho parecia se abrir.
As palavras de Jesus ressoavam: coisas maiores do que estas verás. O milagre do vinho novo havia apenas introduzido um ato ainda mais sublime que desafiaria a lógica humana e revelaria a grandeza do plano soberano de Deus. À medida que a noite avançava, os corações pulsavam com expectativas e temores, levando todos a uma intercessão. A salvação não era apenas um presente, mas um chamado. Jesus estava prestes a lançar a semente de um novo entendimento, um caminho que ligaria o céu à terra e as dimensões da justiça divina às esperanças humanas. E assim, com um sopro da brisa noturna, um pensamento ressoou no espírito de todos. Estaríamos prontos para seguir o que Deus tem preparado, mesmo quando não soubéssemos o destino? Algo monumental se aproximava, um movimento divino prestes a começar, que mudaria não apenas a vida daquela mulher, mas o curso da história da humanidade. Enquanto a festa em Caná continuava, a luz da lua iluminava os rostos ansiosos da multidão, que aguardava com expectativa a resposta do Mestre. Jesus, em seu olhar profundo, não apenas via a angústia da mulher, mas discernia a essência da fé que pulsava em seu coração. A sala estava repleta de tensão, e cada batida de coração parecia uma oração silenciosa. A mulher, com lágrimas a escorrer pelo rosto, sentia o peso do desespero em sua voz. Senhor, creio, mas ajuda-me em minha incredulidade. Suas palavras ressoaram no coração de muitos. Estes eram ecos da súplica de um pai aflito que implorara a Jesus por seu filho possesso. Marcos 9:24. Jesus, com um olhar de compaixão, ergueu sua mão, sinalizando um magno ato que estava prestes a ocorrer. Vai, teu filho vive, disse ele com firmeza, e um silêncio reverente pairou sobre a multidão. Logo após, voltando-se para os discípulos, ele explicou: esta é a essência da fé. Não se trata do que vês, mas do que crês. As palavras eram tanto um encorajamento quanto um convite à transformação. A mulher, hesitante mas encorajada, assentiu e se virou, apressando-se em direção à sua casa. O olhar de Jesus se seguiu seu caminho, enquanto ele continuava a falar aos que permaneciam ali. Veem, o poder de Deus opera em meio à fé. O reino dos céus se aproxima de todos aqueles que creem, afirmou com autoridade, fazendo ecoar os ensinamentos dos profetas. Isaías 35, 5, 6. Dois dos discípulos, Pedro e Tiago, estavam próximos, e suas perguntas cresciam. Mestre, que tipo de sinais devemos esperar? Como saberemos que o reino de Deus está realmente entre nós? A curiosidade deles era natural, mas a resposta de Jesus transcendia qualquer entendimento humano. Não procurei sinais apenas em maravilhas físicas. O verdadeiro milagre ocorre no coração transformado. Jesus respondeu, seu tom de voz soando tanto como um aviso quanto uma promessa. Ele lembrou deles que as Escrituras falavam de um Messias que não seria apenas um libertador político, mas um redentor espiritual. Isaías 61, 1. Enquanto falava, a conversa na festa foi interrompida pelo regresso apressado da mulher, agora com o semblante radiante. Meu filho vive, ele está saindo do leito de morte. Sua declaração causou reações em cadeia e uma onda de alegria substituiu a tensão anterior. Murmúrios de admiração e louvor a Deus começaram a ecoar entre os convidados, agora repletos de esperança. Jesus se voltou para seus discípulos e com um sorriso revelou: então ainda não percebeis? Este homem não é o único a experimentar a glória de Deus. Em verdade vos digo, muitos seguirão o caminho da fé e receberão a vida abundantemente. Seus olhos brilhavam com a certeza de promessas que iam muito além da compreensão. Nesse momento, uma sombra de consciência pesou sobre os corações dos discípulos. O conhecimento do que isso significava, que o Salvador havia chegado, balançava seu entendimento.
Como podemos preparar os corações para o que está por vir? Questionou Pedro, ciente de que a revelação do Espírito seria um desafio. Lembrem-se de que todo o milagre é um convite para crer em algo maior. Este evento não é apenas sobre um milagre, mas sobre a transformação interior que leva à vida eterna. Jesus os exortou. A tensão crescia à medida que a esperança se misturava ao temor do desconhecido. Enquanto outros começavam a se dispersar em adoração, um homem idoso se aproximou do grupo, seu olhar preocupado refletindo uma luta interna. Se ele realmente é o Salvador, bem sabemos que os tempos difíceis se aproximam. Estamos prontos para o que ele exigirá de nós? A dúvida pairava como a neblina na madrugada. Jesus, percebendo a gravidade da questão, proclamou: o que está por vir não pode ser compreendido sem a entrega de toda a alma. Estais preparados para perder a vida por amor a mim? Pois, em verdade, o reino de Deus é uma caminhada de fé, de desafios e de revelações. E assim, as chamas da verdade se acendiam na presença do divino, enquanto a multidão lentamente se dissipava, levando consigo a esperança e os ecos de um encorajamento profundo. As histórias de transformação irradiavam, pois o próprio Jesus havia plantado as sementes da fé no espírito daqueles que foram tocados. Mas como as palavras do Senhor ainda pairavam no ar, uma nova pergunta ecoou na mente dos discípulos: quando e como o esplendor do seu reino se manifestará entre nós? E com essa indagação, um novo mistério se desenrolava nas páginas da história, prenunciando a profundidade e a complexidade do plano soberano de Deus, que logo se tornaria mais claro para todos que decidissem crer. Enquanto a festa em Caná se dispersava, o ar estava impregnado de emoção e expectativa. Jesus, em meio à alegria que transbordava dos corações, percebia que o verdadeiro milagre havia apenas começado. O olhar de muitas pessoas ainda se voltava para ele, como se esperassem por mais. Nesse momento, Cristo virou-se novamente para os discípulos, cuja curiosidade havia se intensificado. Ouçam, disse Jesus, sua voz ressoando como um chamado firme e amistoso. Este dia não é apenas um sinal do que pode ser feito, mas uma amostra do que está por vir. O vinho que celebramos hoje é símbolo da alegria do reino de Deus, mas também do novo pacto que estabelecerei com o meu sangue. Tiago, intrigado, ergueu a voz. Mestre, falas de um pacto. O que podemos entender disso e como os homens irão reconhecer tal aliança? A multidão, ao ouvir essa pergunta, silenciou, atenta ao que Jesus responderia, sentindo a profundidade do que estava prestes a ser revelado. Em verdade, eu vos digo, começou Jesus, esse novo pacto não estará apenas na taça, mas em cada coração que crer em mim. Assim como o velho vinho foi transformado, também a velha aliança está prestes a passar. Eu trarei um novo entendimento, um novo amor, que transformará não apenas a água em vinho, mas os melhores dos filhos dos homens em instrumentos da minha paz. Mateus 26, 28. Essas palavras penetraram as almas como uma lâmina afiada, e os discípulos começaram a compreender que algo grandioso estava no horizonte. Um sentimento de temor reverente e empolgação encheu o lugar. Entre os recém-criados palcos de adoração, um murmúrio de dúvida ainda pairava nos corações, especialmente no de Pedro. Mestre, será que estamos prontos para isso? As velhas tradições e a lei, será que devemos abandoná-las? Jesus olhou nos olhos de Pedro, seu amigo de longa jornada, e respondeu com ternura e firmeza: Pedro, as velhas tradições são sombras do que está por vir. É preciso que deixemos as coisas antigas para que a nova criação se manifeste. Lembrai-vos de que o rei que trago é um rei de compaixão e verdade. 2 Coríntios 5,17.
O calor da revelação começou a encher os corações, mas novas vozes surgiram na multidão, questionando os caminhos misteriosos do Mestre. Estarão preparados para entender aquilo que apressadamente se aproxima? Questionou um fariseu entre os presentes, com um ceticismo velado, temendo que a nova mensagem pudesse desestabilizar suas posições confortáveis. Jesus, percebendo a inquietação, falou em tom profético. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Nem se pode atar o coração à tradição quando o chamado do rei ecoa nas promessas de novas alianças. Mateus 9:17. A festa agora se tornara um espaço de tensão espiritual, onde verdade e dúvida dançavam em um tecido entrelaçado. Os discípulos se entreolhavam, tentando processar aquele momento sagrado que só mais tarde entenderiam plenamente. Subitamente, uma voz estrondosa ecoou. Mestre, se tu és realmente o Filho de Deus, prove-nos com um sinal que não possamos duvidar. O homem que falava se destacava entre os convidados, sua broncosidade e desafios rasgando a atmosfera de celebração. Um sinal, um só sinal, não será suficiente. O coração dos homens frequentemente busca o que se vê. O verdadeiro sinal está na transformação do espírito. Jesus falou, sua paz desmantelando a provocação. Em verdade vos digo, o que está por vir será maior do que vós sois capazes de imaginar, mas somente aos que têm fé será revelado. E assim, Cristo carregou o peso das perguntas e incertezas, enquanto a noite se tornava densa. As promessas divinas se entrelaçavam nas conversas murmuradas, revelando que muito estava em jogo. O plano soberano de Deus estava em movimento, e muitos ainda precisariam das chaves da fé para adentrar os misteriosos portões do seu reino. Como as palavras de Jesus somavam-se aos ecos de vozes e sussurros entre a multidão, a pergunta ressoava no silêncio do coração de todos. Quando o propósito de Deus se revelará plenamente entre nós? Que caminho nos é reservado? Assim, novos mistérios se formavam na mente dos discípulos, prontos para se desenrolar na emocionante história do Redentor que estava por vir. Enquanto as luzes da festa começavam a se apagar e as últimas risadas se dissipavam no ar fresco da noite, os discípulos se reuniram em círculo, suas expressões refletindo um misto de curiosidade e reverência. O clima de expectativa era palpável. O que exatamente Jesus quis dizer com aquelas palavras enigmáticas sobre um novo pacto? Tiago, que embora cercado pela agitação da multidão, sentia um peso crescente no coração, dirigiu-se ao grupo. Irmãos, não devemos deixar que a dúvida nos impeça de buscar a verdade. O que o Mestre disse pode significar que não estamos apenas testemunhando milagres, mas que somos convocados a sermos parte do que está por vir. Pedro, ainda lutando para compreender a magnitude da declaração de Jesus, ponderou. Mas como podemos nos preparar para essa nova aliança? As Escrituras falam de um libertador, mas temos dúvidas sobre como isso se desdobrará diante de nós. Neste exato momento, uma jovem mulher, que havia observado em silêncio ao lado, levantou-se. Seu olhar firme encontrou o de Jesus. Mestre, disse ela, o que deve ocorrer para que o coração dos homens se transforme como o vinho que alberga a alegria? Como podemos nos unir a este propósito divino? Jesus, percebendo o desejo genuíno em sua voz, sorriu e respondeu. A transformação começa quando se abandona o velho e se recebe o novo. O que vocês devem entender é que cada uma de suas vidas está entrelaçada neste plano. Um tempo de provação se aproxima e é nele que o verdadeiro teste do coração se manifestará. Romanos 12:2. Os murmurinhos da multidão se tornaram mais intensos. Entre os ouvintes, alguns fariseus, ainda ceifando a incredulidade, questionavam a veracidade das palavras do Mestre.
Se ele fala da transformação dos corações, onde está o sinal que atesta tal autoridade? Indagou um deles, movendo-se em direção a Jesus, com um olhar desafiador. Em resposta, Jesus ergueu a mão e uma brisa suave correu entre eles, como um sopro do próprio Espírito. Não se deixe levar pela busca incessante de sinais e maravilhas. O maior sinal já está entre vós. O amor que se manifesta em ações, na entrega e na compaixão. 1 João 4,19. Seu olhar penetrante buscou os corações dos homens mais céticos. Acreditem, este amor não apenas restaurará, mas também dividirá o que é claro do que é obscuro. O que está por vir será um breve momento de dor, seguido de alegria indecifrável, assim como uma mulher em trabalho de parto. João 16:21. Como se essas palavras fossem uma semente lançada, as dúvidas começaram a ser substituídas por uma expectativa fervorosa entre os fiéis. Entretanto, não muito longe, um homem, vestido de forma austera, gritou em tom de escárnio: "Cuidado! Este homem está tentando enganar-vos. Não se deixem seduzir por palavras doces." O ambiente ficou tenso. A presença de Jesus, sempre tão reveladora e apaziguadora, agora parecia cortar a atmosfera como uma espada. Ele se virou para o homem e disse: "A verdade não teme a oposição, pois sua luz brilha nas trevas, e as trevas não a vencerão." João 1:5. A bronca do desafiador não intimidou os que estavam próximos a Jesus. O sujeito recuou, deixando um murmurinho de assombro escapar entre os companheiros. Os discípulos agora olhavam uns para os outros, sua fé sendo instigada, seus corações pulsando com vida nova. Enquanto a celebração terminava, Jesus então fez um movimento sutil, como se tudo o que ocorrera naquela noite estivesse intimamente conectado ao seu destino. Através de um olhar profundo, ele disse a todos reunidos: "Este é apenas um prenúncio. Meu primeiro milagre foi para manifestar quem eu sou, mas preparem-se, pois o maior milagre está por vir. Um sinal que não só mudará a água em vinho, mas trará vida àqueles que estão mortos em transgressões." Essas palavras ecoaram como um chamado tanto de advertência quanto de esperança. Uma promessa de que a verdadeira transformação seria através do Espírito. Assim, os discípulos, embora tocados pela confusão do momento, estavam sendo guiados pelas correntes imortais da verdade. Os sinais do futuro estavam começando a se revelar, e o plano soberano de Deus começava a desenhar seu caminho misterioso e glorioso através da história da humanidade. A pergunta agora pairava no ar: estaríamos prontos para o que estava prestes a acontecer? Enquanto os últimos ecos da celebração em Caná se dissipavam sob o manto da noite, os olhos de Jesus estavam fixos nos discípulos que, ora encorajados, ora confusos, faziam girar em suas mentes as últimas palavras do Mestre. A atmosfera, ainda vibrante de alegria, agora também pulsava com uma expectativa crescente. A presença divina não apenas havia transformado água em vinho, mas agora estabelecia um novo entendimento sobre o que significava a verdadeira vida e alegria. Vocês estão prontos para entender o que isto realmente significa? Jesus questionou, seu olhar penetrando profundamente em cada coração presente. Pedro, com a mente fervilhando de perguntas, sentiu a urgência de se manifestar. Senhor, sabemos que és o Messias e que estás aqui, mas o que devemos fazer com esta revelação? Como entenderemos o que vem pela frente? Os outros discípulos se voltaram para Jesus. Suas expressões refletem a busca por clareza. Mas antes que Jesus pudesse responder, um murmúrio se intensificou entre a multidão. Nicodemos, o fariseu que fora tocado pela sabedoria de Jesus, se aproximou. Sua voz, usualmente firme, agora carregava um tom de vulnerabilidade.
Mestre, eu venho a ti à noite em segredo, não por desconfiança, mas por um desejo profundo de compreender. O que significa nascer de novo? Jesus, percebendo o anseio de Nicodemos por verdade e compreensão, começou a abrir as Escrituras de maneira que as palavras dançassem diante deles. Na verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, sua voz firme, mas cheia de amor. A resposta ressoou como um chamado para todos, pois o caminho da restauração exigia uma transformação radical. Natanael ouviu estas palavras e, refletindo, ponderou em um sussurro: como pode alguém voltar a nascer? Era uma pergunta genuína que ecoava a dúvida de muitos. Jesus olhou para ele e, com um tom de compaixão, explicou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. A revelação começava a se desdobrar, e a multidão parou para ouvir, com os corações pulsando em uníssono. Enquanto isso, a mensagem da nova aliança começava a se cristalizar, e Jesus prosseguia: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquela explicação transcendia a lógica humana. Era um convite ao mistério divino que moldava e transformava vidas de dentro para fora. O fariseu perplexo buscou respostas, e no curioso silêncio que se seguiu, Jesus aproveitou a oportunidade para declarar uma verdade poderosa. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14, 15. O tempo de revelações estava apenas começando e a expectativa estava transbordando. Diante da magnitude dessas palavras, os discípulos começaram a entender que o milagre da água transformada em vinho era apenas uma amostra do que estava por vir. Um renascimento não só físico, mas espiritual, estava sendo tecido em seus corações. A interseção de suas vidas com o plano de Deus não era mera coincidência, era propósito. Conforme a conversa fluía, a multidão, agora atenta, aguardava ansiosamente a próxima palavra de vida. Foi aí que Jesus olhou com ternura para os que estavam sedentos, prometendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele proclamava um amor que rompia todas as barreiras e convidava a humanidade a um relacionamento renovado e transformador. Mas no fundo, uma tensão se instalava, à medida que muitos continuavam a questionar. Como poderiam aceitar a profundidade deste amor e a radicalidade de um novo nascimento? Entre aqueles que se perguntavam, estava ainda Nicodemos, lutando contra suas crenças e o peso de sua posição. Enquanto a noite avançava, Jesus, percebendo este dilema, passou a falar das sombras da antiga aliança que logo se dissipariam com sua vinda. O que estava guardado para vocês não é um castigo, mas uma promessa de que a graça sobreabundaria onde o pecado existia. A nova aliança se desenrolará em mistério, mas é real e está entre vocês, proclamou, ecoando uma verdade que reverberaria por séculos. Todos ouviram em silêncio, e a atmosfera estava impregnada de um mix de temor e esperança. A multidão, embora intrigada, não poderia ignorar o chamado que ecoava em suas almas. E quando o plano de Deus se revelará plenamente, sussurrou alguém da multidão, quebrando o silêncio enquanto a busca por significado se intensificava. Jesus respondia: ainda há muito a ser revelado. Afirmou com um olhar profundo, quase etéreo.
Os que se arriscarem a crer verão suas vidas transformadas de maneira que não podem imaginar. Um novo caminho, um novo pacto e a manifestação da verdadeira adoração que não se limita a lugares, mas que transcende o tempo e o espaço. A noite estava longe de seu fim. A revelação continuava a desdobrar-se, e nas palavras de Jesus havia um eco de convites à fé, à esperança e a um recomeço. O plano soberano de Deus começava a emergir com uma força avassaladora, e para aqueles que estavam prestes a se lançar em sua realização, o que estava por vir prometia não apenas mudanças, mas uma nova vida. Na beira da eternidade, uma pergunta cruciante pairava no ar. Vocês estão prontos para experimentar o que Deus preparou? Estão prontos para a nova aliança?